vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço o seu sussurro na brisa que vem do amanhecer, na dança do mar, na dança do mar. Ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Toda a criação a cantar. Aleluia. Toda a criação te louva. Aleluia. Aleluia. Toda a criação a cantar. Oh, aleluia. Aleluia. Toda a criação te louva. Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, levante suas mãos, igreja, e diga: tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia. Aleluia. Toda a criação a cantar. Aleluia. Aleluia. Toda a criação te louva. Aleluia. Aleluia. Toda a criação a cantar. Oh, aleluia. Toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Aleluia. Aleluia. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés
condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, que os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, que os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, que os
Ele me amou, 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 mesmo eu sendo pecador, Ele me amou, Ele me amou. Obrigado, Jesus, eu não merecia tamanho amor. Eu não merecia. Diga, eu não te troco por nada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Tudo vazio que havia em mim. Hoje é sua morada. Minha alma buscar. E nada me. Minha vida foi transformada. Agindo Deus, quem impedirá? Se Ele é por nós, quem contra nós será? Quem contra nós será? O bom pastor não vai deixar faltar. Não vou temer, eu só preciso crer. Eu só preciso crer. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do
aqui. Diga, diga, diga. Hoje eu tenho vida. Hoje eu tenho vida. Independente da situação. Você pode dizer, mas eu não consigo cantar isso. O cenário da minha casa não me deixa cantar isso. Mas o Senhor te trouxe nessa manhã pra te dizer: hoje eu te dou vida. Se você tem vida, levante suas mãos e diga: hoje eu tenho vida. Hoje eu tenho vida. Hoje eu tenho
mais que ser bem-vindo. Nós te desejamos outra vez, outra vez, outra vez. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Diga, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez, outra vez. Levante suas mãos e diga: faz de novo, de novo, de novo. Mais uma vez, faz de faz mais uma vez. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser, nós te desejamos outra vez, outra vez aqui. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é
Ele me amou, Ele me amou. Ele me amou, Ele me amou, Ele me amou. Ele me amou. Ele me amou, mesmo eu sendo pecador. Ele me amou. Ele me amou. Obrigado, Jesus. Eu não merecia tamanho amor. Eu não merecia. Diga, eu não te troco por nada. Eu não te troco por nada. Não és fácil pra mais nada. Tudo vazio que havia em mim. Hoje és tua morada. Na minha alma está. E nada me minha vida foi transformada. Havia um abismo que me separava, e esse vazio me distanciava. Sobre os meus ombros o fardo pesava. Minha intimidade com Deus foi rasgada. No meio da história Ele apareceu, deixando sua glória, seu sangue verteu. Sobre o seu corpo levou meu pecado e costurou o que estava rasgado. Jesus, o meu carpinteiro, uma ponte edificou, me deu livre acesso. Jesus me deu o direito de poder chamar Deus de Pai. Sou filho dele.
e pra sempre reinar. Ele não tinha parecer e nem formosura. Nós o reputávamos como aflito de Deus. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dor, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele nós não fizemos caso. Mas certamente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por conta das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sob as suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Mas a morte vicária de Jesus Cristo é apenas a primeira parte da história. Nos conta João no capítulo 20 de seu evangelho que Jesus Cristo não se manteve morto, porque, como disse Pedro no seu célebre sermão em Atos capítulo 2, era impossível para a morte mantê-lo morto. Porque aquele que não conheceu o pecado se fez pecado para nos fazer justiça de Deus. E Jesus mesmo disse a respeito de si no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 18: não tenham medo, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Eis que estive morto, mas vivo pelo século dos séculos, e detenho as chaves da morte e do inferno. E se eu e você cremos em Jesus Cristo de todo o nosso coração, a Bíblia nos garante que então nós não apenas morremos com Ele, como ressuscitaremos com Ele no último dia. E essa bênção é também para nós. O livro de Romanos capítulo 5 diz: tendo sido, pois, justificados, tendes paz com Deus, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele vive e Ele reina para sempre. Aleluia! Cantemos todos juntos. Se você acredita nisso, ergue as suas mãos aos céus e diga: Jesus!
Havia um abismo que me separava, e esse vazio me distanciava. Sobre os meus ombros o fardo pesava. Minha intimidade com Deus foi rasgada. No meio da história Ele apareceu, deixando sua glória, seu sangue verteu. Sobre o seu corpo levou meu pecado e costurou o que estava rasgado. Jesus, o meu carro
Ele não tinha parecer e nem formosura. Nós o reputávamos como aflito de Deus. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dor, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele nós não fizemos caso. Mas certamente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por conta das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sob as suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Mas a morte vicária de Jesus Cristo é apenas a primeira parte da história. Nos conta João no capítulo 20 de seu evangelho que Jesus Cristo não se manteve morto, porque, como disse Pedro no seu célebre sermão em Atos capítulo 2, era impossível para a morte mantê-lo morto. Porque aquele que não conheceu o pecado se fez pecado para nos fazer justiça de Deus. E Jesus mesmo disse a respeito de si no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 18: não tenham medo, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Eis que estive morto, mas vivo pelo século dos séculos, e detenho as chaves da morte e do inferno. E se eu e você cremos em Jesus Cristo de todo o nosso coração, a Bíblia nos garante que então nós não apenas morremos com Ele, como ressuscitaremos com Ele no último dia. E essa bênção é também para nós. O livro de Romanos capítulo 5 diz: tendo sido, pois, justificados, tendes paz com Deus, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele vive e Ele reina para sempre. Aleluia! Cantemos todos juntos. Se você acredita nisso, ergue as suas mãos aos céus e diga: Jesus! Jesus.
preciso crer. Eu só preciso crer.
desse mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você.